O que acontece é o seguinte: de segunda a sexta-feira, às 7h57 da manhã, a gente tem a nossa live Café com Soft Skills. Essa live, ela vem para tirar uma. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Arius. Essa live ela vem para a gente poder fazer uma ponte entre a lacuna do que as universidades ensinam. As nossas universidades, eu, por exemplo, fiz administração. Quem fez medicina, quem fez odontologia, quem fez direito, quem fez pedagogia, quem fez engenharia, aprendeu as hard skills, aprendeu todas as técnicas, tudo que é relativo à sua função e à sua carreira dentro daquela área. A questão da liderança, a questão da inteligência emocional, a questão da produtividade, a questão de tudo que envolve as soft skills, as universidades, infelizmente, elas não ensinam. Então, aqui na live Café com Soft Skills, todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 7h57, horário de Brasília, a gente vem trazer informações sobre soft skills. Então, é aquele momento que você está indo para o trabalho, aquele momento que você pode trazer a sua dose diária de competência. Então, você toma o seu café comigo. Aqui não é café, aqui é água, porque o café está muito caro. Toda segunda-feira a gente faz a resenha de um livro. A gente fala um pouquinho sobre um livro que, ao longo da minha vida, eu, como especialista, ou no meu mestrado, ou em aulas que eu dou para as universidades ou nas pós-graduações, que eu indico para os meus alunos, eu falo um pouquinho toda segunda-feira sobre um livro. E hoje eu vou falar sobre esse livro aqui, ó. Torne-se um profissional. Esse livro é do Steven Pressfield. Guarda ele. Eu indico para qualquer profissional de qualquer área. Eu indico para os meus alunos de pós-graduação. É um livro, um dos melhores livros que eu li. É um livro pequenininho, um livro fácil de ler, maravilhoso. E um resumo muito rapidinho antes de eu falar sobre ele. Por que é torne-se um profissional? Deixa eu colocar essa lente aqui da verdade. Porque o autor ele diz o seguinte: a gente está muito preocupado exatamente com essa questão das hard skills. A gente está muito preocupado com um lado da moeda. E a gente acha que a gente é um grande profissional porque a gente se forma. Então, um médico, um advogado, um administrador, ele acha que ele é profissional porque ele entende muito da área técnica do trabalho dele. Só que existe o outro lado da moeda, que é exatamente a questão das soft skills. E que as pessoas não são profissionais porque elas não são completas. E ele desafia isso neste livro aqui. Torne-se um profissional. E essa live é para dois tipos de pessoas. E o livro fala isso. As pessoas que procrastinam, ou seja, que deixam para depois o que tem que fazer, e para as pessoas que começam e não terminam as coisas. As pessoas que dão início aos projetos, mas que elas não conseguem persistir, que elas não têm consistência. Quantas ideias você já teve que você falou, essa ideia vai mudar meu mundo, essa ideia vai mudar o mundo, essa ideia vai mudar minha vida? Na boa, ideias legais. Que tu chegou até para um amigo teu e falou, cara, eu tive uma ideia fantástica. E teu amigo falou, cara, que ideia maneira. Vai. E você não foi. O que faz você, eu, qualquer pessoa, não ir em frente? É o que esse livro te explica. E é uma soft skill. Vocês estão aí? Vocês estão caladinhos? Cadê? Quantas pessoas? Cadê? A Cláudia tá ainda aí? Fala aí, Cláudia. Dá um tchauzinho. Tatiana tá ainda aí? Fico tão feliz quando a galera tá aqui. Sério mesmo, fico muito feliz quando vocês estão aqui. E eu, antes de ler esse livro, eu não entendia essas coisas. E eu fui crescendo. E eu era as duas coisas ao mesmo tempo. Eu
procrastinava e eu não conseguia colocar as minhas ideias para andar. E até mais ou menos há 5 anos atrás, até o dia que eu li esse livro, e é sem exagero, pessoal, falando a verdade mesmo. Esse livro, ele mudou o meu comportamento, ele mudou a minha vida, ele deu um clique e falou, cara, é isso. Eu não sou profissional. E o resultado disso é que eu trabalhava numa multinacional. Olha, Cláudia, vamos ver. Olha, olha o que ela disse. Eu tô aqui sim, e ela está se identificando com essas duas situações. Bora, Cláudia, então vamos falar sobre isso. Cláudia, tu sabia? Eu trabalhava numa multinacional, muito legal. Trabalhei em multinacional que fabricava o chocolate M&M's, a Mars, trabalhei na L'Oréal. E eu estava trabalhando numa multinacional e eu tinha um sonho, né, de ser professor. Eu já tinha dado aula em alguns lugares e eu queria, até porque eu tinha equipes grandes, eu era sediado por empresas que falavam muito de soft skills, porque eles queriam dar esses treinamentos para os meus times. Teve uma época até que eu tinha 1.200 pessoas respondendo para mim no Brasil inteiro, então essas grandes empresas de treinamentos, elas queriam muito me vender os pacotes de treinamentos delas, eram multinacionais. E eu estudando no mestrado, fazendo esses workshops dessas empresas, eu falava, nossa, como a galera precisa de realmente desses treinamentos, dessas informações. E eu queria fazer os meus cursos, eu queria levar isso para a galera das faculdades e das pós-graduações de uma maneira que fosse realmente que elas pudessem usar isso no dia a dia delas, fosse menos teorias e mais práticas. Então, eu realmente consegui sair do mundo de muita prática, que era o mundo das multinacionais, e eu passei a ser professor de faculdade, passei a ter o meu curso aqui, passei a ter o meu canal no YouTube, passei a ter aqui o meu perfil no Instagram, e consigo trazer isso para a galera. Achei até para retornar para a sociedade a Universidade Federal que eu fiz. E, na verdade, eu estava atirando para tudo quanto é lado, e admito aqui, eu estava fazendo a opção de coisa mal feita. E eu sempre meio que abandonava as coisas pelo meio do caminho. Porque existe a diferença entre criatividade e inovação. A criatividade, o criativo é uma pessoa com muitas ideias. E o inovador é a pessoa que pega a ideia e que transforma ela em algo que realmente se materializa, que dá resultado. Eu era o criativo. Eu tinha muitas ideias. Só que eu não conseguia materializar essas ideias, porque eu tinha uma ideia, logo eu tinha outra, depois eu tinha outra, eu passava para uma, passava para outra, e eu comecei a ter foco. Eu comecei a entender que tinha uma coisa que me fazia sair desse foco, que me fazia não ser um profissional. E quando eu descobri isso, mudou a minha vida. E é por isso que eu estou trazendo esse livro e estou dividindo com vocês. E por favor, se fizer sentido para vocês ao final dessa live, divida com seus amigos, divida com quem vocês amam, porque eu tenho certeza que vai fazer a diferença na vida de vocês e transmitam, multipliquem as coisas boas. E eu queria realmente empreender, tive o apoio da minha família, graças a Deus, e consegui. Estou conseguindo e ter êxito nessa minha vida. E depois desse livro, eu sem parar, nos últimos 4 anos, eu trouxe para vocês um pouquinho desse exemplo e um pouquinho do que eu via. Eu via, trabalhando em multinacionais, profissionais que eram muito bons trabalhando com um determinado líder e que trocava esse líder e esse mesmo profissional perdia desempenho. Porra, cara, mas o cara é bom pra caramba. Trocava o chefe, ele perdia desempenho. O que fazia esse profissional que era bom pra caramba perder desempenho? Já aconteceu isso contigo? Pois é. E o que esse livro aqui diz, torne-se um profissional, é que existe um inimigo invisível. Existe um inimigo invisível.
É só para acordar vocês esse fom, fom, fom. Esse inimigo invisível, ele ataca pessoas que são CLTs, que são funcionários, ela ataca empresários. Todo dia esse inimigo invisível, por mais que eu tenha um antídoto contra ele me ataca. Ele ataca um professor, ele ataca o médico, ele ataca o advogado, ele ataca o psicólogo. Qualquer profissional, esse inimigo invisível, ele ataca. E sabe por quê que isso acontece com tanta gente? Exatamente porque esse inimigo é invisível. E esse inimigo, como é que eu posso dizer? Ele é extremamente poderoso, porque ele atinge, segundo o autor desse livro, e eu percebo isso todos os dias, e os meus alunos falam isso. Nossa, recebi um elogio aqui, vou até colocar. Elogio é bom, né? Adoro elogio. Esse inimigo, ele ele ataca a gente que a gente não percebe, que a gente não conhece. E ele tá tão na nossa frente que quando a gente olha, quando a gente percebe que ele existe, a gente passa a enxergá-lo e muitas vezes a gente fala: ah, tá bom, inimigo, eu tô te vendo, mas você vai me vencer. Mas em contrapartida, quando você consegue vencer esse inimigo, é como se fosse um efeito dominó. É quando você consegue bater numa pecinha, você vai batendo e essas pecinhas vão caindo em todas as outras pecinhas. E você vai se livrando dele em várias etapas da tua vida, vai abrindo portas. Então, o meu objetivo aqui é escancarar esse inimigo para você. Para que você entenda quem é esse inimigo e que você nunca mais perca ele de vida. E eu vou dizer agora para você quem é esse inimigo. Sabe quando você está dirigindo e muitas vezes. Deixa eu ver aqui a mensagem, pode ser alguma coisa da. Ah, legal. Pode ser alguma coisa sobre a live, né? Tá faltando alguma coisa técnica e tal. Eu vou dizer para você inimigo agora. Vamos ver quem é esse inimigo. O inimigo é a resistência. Sabe quando você está andando num carro e você está acelerando nesse carro e você tira o pé do acelerador? Existe uma coisa que é o atrito. O atrito, ele faz com que esse carro ele pare. À medida que essa resistência ela vai tomando, vai agindo no carro, o atrito vai agindo no carro, ele vai parando. O que o autor desse livro fala é que nós temos também essa resistência, nós temos esse atrito. O nosso cérebro, ele foi programado para que a gente tenha reserva de calorias, para que a gente tenha várias coisas, várias situações para a gente procrastinar, para que a gente deixe para depois fazer as coisas que a gente tem que fazer hoje, porque a gente tem esse instintivamente. E a partir do momento que a gente sabe disso, e eu vou trazer agora um slidezinho para você, que vai ficar mais claro ainda como as soft skills elas são impactadas nisso. Como a tua liderança, como a tua produtividade, como a tua inteligência emocional. E aí a gente vem para procrastinação, a gente vem para exatamente dessa questão da sua consistência, como a Cláudia falou que ela é impactada. Vamos trazer aqui, olha aqui do que eu estou falando. A gente tem 3 carrinhos aqui, um andando na areia, um andando na madeira e outro andando no vidro. Quando o carrinho anda na areia, ele tem mais resistência. Quando o carrinho anda na madeira, ele tem menos resistência.
quando o carrinho anda no vidro, aí ele voa, ele tem menos resistência. Olha o que eu vou mostrar para vocês aqui da onde vem a soft skills. A gente tem a nossa percepção, da nossa percepção vem a nossa atitude positiva ou negativa, e daí vem a nossa soft skill, seja ela liderança, inteligência emocional, seja a nossa produtividade. Mas antes de chegar aqui, eu quero mostrar para vocês a roda das soft skills. Olha isso. Vamos supor que eu tenha uma nota baixa em planejamento. Aqui onde está o pontinho do mouse. Esse aqui é o teste real de um aluno meu. Ele tem a nota por volta de aqui tem 1, 2, 3. Ele tem 30 pontos em planejamento de 10. Ele não gosta de planejar, ele não sabe planejar e ele não tem a atitude de planejar. Ou seja, quando alguém dá alguma tarefa, quando alguém dá alguma missão para ele sai fazendo. No meio da missão, no meio da tarefa, no meio do projeto, ele fala: puta, esqueci a calculadora. E esqueci de avisar que eu estava vindo. E esqueci o caderno. E esqueci, sei lá, qualquer coisa que precisava para fazer o projeto. E quando ele tem que planejar, ele tem a resistência. Ele tem exatamente esse atrito. E aí ele procrastina. Tá ficando claro que a gente tem algumas habilidades que a gente precisa ter, que elas formam as nossas soft skills e que a gente tem resistência para fazer? Agora eu vou explicar de forma mais clara ainda, mais profunda. Toda essa roda, ela forma uma soft skill. Então a liderança, por exemplo. Você concorda para mim que para você ser líder, você precisa de carisma, você precisa de persuasão, de motivação, de flexibilidade, extroversão, dinamismo, objetividade, senso de urgência. Agora eu vou passar aqui para o outro lado, tá? Você precisa de planejamento, de conciliação, persistência. Para você ser líder, você precisa de todas essas habilidades. Liderança é uma soft skill, concorda? Para esse livro, para esse autor, ele fala sobre o que te para, sobre qual é a resistência que você tem. Toda corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Imagina uma corrente com aqueles elos fortes de ferro, sendo que um elo é um clipe de papel. Aqui, esse profissional tem vários elos super fortes. Aqui, ó, persuasão dele é fortíssimo, dinamismo é fortíssimo, objetividade é fortíssimo, mas planejamento é um elo clipe de papel. Aqui está a resistência dele. Vamos à pergunta da Cláudia. Vamos ver aqui que ela fez uma pergunta. Cláudia Lavareda. A falta de planejamento é uma das grandes falhas minha. Ó, ela também tem essa oportunidade. Quero logo ir fazendo. Então, Cláudia, você sabe uma coisa que é muito comum? Eu chamo de soft skills opostas. E isso foi uma coisa até que eu escrevi um artigo científico no meu mestrado. Geralmente, a soft skill aqui, planejamento, o extremo oposto dela é objetividade. Eu chamo de soft skill oposta. Existe um paralelo. Quem tem uma nota mais baixa em planejamento, geralmente tem uma nota mais alta em objetividade. A pessoa que planeja menos é mais objetiva. É o que deve acontecer contigo.
Eu quero logo ir fazendo. Olha o que você colocou aqui no teu comentário. Já a pessoa que planeja, que tem uma nota alta em planejamento, ela geralmente planeja, e ela tem pouca objetividade. A resistência dela vai na objetividade. E aí eu quero trazer para vocês, entendendo que a soft skill liderança, ela é formada por essas habilidades. A soft skill inteligência emocional, ela é formada por alguma dessas habilidades. Por exemplo, a soft skill inteligência emocional. Vamos falar aqui sobre detalhismo, vamos falar sobre prudência, vamos falar sobre planejamento. Para você ter inteligência emocional, é importante que você tenha planejamento, porque você vai antever os problemas que vão vir na tua vida. Se você não tem planejamento, os problemas vão chegar e a tua inteligência emocional, as tuas emoções, elas não vão ser antecipadas. Então a tua inteligência emocional vai para o brejo. Mas isso é um assunto talvez para uma outra live. O que eu quero trazer para vocês é esse esquema aqui que eu chamo do iceberg das soft skills. A gente tem duas partes aqui que elas não são visíveis pelo público, que só a gente vê. Só eu vejo a minha percepção, o modo como eu percebo as coisas, e só eu vejo a minha atitude. Vamos voltar para esse exemplo do chefe que mudou e aquele cara que vinha performando muito bem, a performance dele caiu. Eu vou me colocar no lugar dele, tá? Ele vinha se dando muito bem com o chefe dele saiu da empresa e entrou um novo chefe. Quando esse novo chefe entrou, talvez esse novo chefe tomou uma atitude, falou uma coisa que esse cara não gostou, e ele teve uma percepção ruim desse novo chefe. Essa percepção ruim fez com que ele tivesse atitudes negativas. As atitudes negativas, tudo isso está interno para ele, tá? E agora a gente vai para a parte visível do iceberg, que são as soft skills. Fez com que ele tivesse soft skills negativas, que é o que todo mundo vê. O que eu falo que as soft skills elas são como uma casca de feijão no dente, que todo mundo vê, menos a gente. Faz sentido? Então a percepção desse cara foi: não gosto desse chefe novo. A atitude dele foi: vou boicotar esse chefe, vou tratar esse chefe mal, vou ter uma comunicação negativa com ele, vou ser reativo. A soft skill dele: comunicação ruim, vou procrastinar, não vou ser criativo, não vou dar ideias, muito menos inovador, muito menos vou terminar as ideias que eu teria, não vou ser proativo, não vou dar feedbacks. Olha como esse mundo da soft skill, das soft skills, eles são gigantes. E a gente não aprende absolutamente nada disso na nossa faculdade, gente. É por isso que esse cara fala: torne-se um profissional. Aqui tem um pedacinho do que a gente fala em soft skills. Um pedacinho. A gente tem um método Wi-Fi humano. Aí deixa eu voltar aqui. Cara, eu tô muito tecnológico. Comecei todo errado, comecei sem som, aí a música veio. Ó, leiam esse livro. Pô, pequenininho, legal. Aqui, cara, ó, marquei algumas coisas. Espetacular. Li no meu mestrado. Muito bom. Algumas aulas do meu curso, eu cito ele várias vezes. Então, o método Wi-Fi humano, ele tem 4 passos. O primeiro passo é você avaliar, é você fazer essa roda das soft skills, entender os números, quais são teus pontos fortes, teus pontos fracos dentro dessas habilidades, das 24 habilidades básicas. Depois é o acordar. O acordar é exatamente você entender sobre essa resistência, o que faz atrito na tua vida. Depois é o aplicar, que você pega o play das soft skills. Você vai pegar
as principais habilidades que são necessárias na tua carreira. Claro, um médico, um professor, um advogado, um líder, um administrador precisa de habilidades diferentes dentro da tua função. Então venham aplicar o Play das Soft Skills, que é você entender como é que você desenvolve essas habilidades. Aí você precisa, para desenvolver, conhecimento, que pode ser ler um livro, a habilidade, que é você pegar esse livro e aplicar essas habilidades, você começar a entender como é que se usa, se manipula, e a atitude, que entra no iceberg das soft skills. E o último A, então vamos lá, é o avaliar, o acordar, o aplicar, e o último é o ampliar. Ampliar. Não adianta nada você fazer tudo isso e deixar isso para você. Aí você vai pegar essa brincadeira toda, que é uma paginazinha, um canvas pequenininho, lindo esse canvas. E você vai pegar 2 pessoas para você fazer tudo isso com essa pessoa, e você vai escolher uma pessoa que tu super admira dentro da tua área, para ela poder te mentorar, ela poder te dizer, pô, tu tá indo pelo caminho certo, eu faria isso, faria aquilo. Wi-Fi humano. Uou! Calma aí que eu vou botar uma musiquinha aqui que tem que... Calma aí, deixa eu botar aqui, ó. Aí eu tô sinistro. Pessoal, muito bom estar com vocês. Café com soft skills. Pô, tô muito feliz, eu amo vocês. Me deem um bom dia aí, pra gente poder se despedir. Cláudia, prazerzão te conhecer. Brigadão pela tua participação. Arilce, deixa eu ver mais quem aqui. Ó, doutora Alessandra, obrigado. Tatiana Goulart, obrigado. Ana Carolina, Wi-Fi Humano, Cláudia. Pô, super obrigado, pessoal. Ó, eu amo vocês. Adoro estar aqui. E divulguem, falem do café. Soft skills. Ainda bem que eu não tenho que dar café para ninguém. Eu só preciso dar aqui o que eu conheço, que esse café tá caro pra caramba. Bom dia, tá? Eu amo vocês. Juízo e até amanhã, se Deus quiser.